Olá, bem-vindos a esta nossa análise detalhada sobre saúde abdominal. Hoje, a gente vai focar em algo que literalmente transforma vidas, as soluções mais modernas e minimamente invasivas para corrigir a diástase dos retos e as hérnias ventrais. Todo esse material que vamos explorar agora é baseado no conhecimento e na prática clínica do Dr. Daniel Ortiz, que é um grande especialista na área. É aquele tipo de assunto fascinante, que mistura a nossa anatomia com o que existe de mais avançado na tecnologia médica atual. Vamos lá? E para organizar muito bem a nossa conversa, a nossa agenda de hoje passa pelos seguintes pontos: 1. Entendendo diástase e hérnias. 2. Quando a cirurgia é necessária. 3. A vantagem da cirurgia robótica. 4. O passo a passo cirúrgico. 5. A jornada de recuperação. E fechando o assunto, resultados e dúvidas frequentes. Então vamos direto para a seção 1, entendendo diástase e hérnias. Afinal, o que exatamente está acontecendo na parede abdominal? Bom, para começar a entender o problema de verdade, a gente precisa olhar para a estrutura. Em um abdômen considerado normal, os músculos estão bem próximos, unidos ali no centro por um tecido chamado linha alba, que é estreitinho e bem firme. Agora, na diástase dos retos, a regra de ouro que a gente precisa guardar é a medida de 2,5 centímetros. E por que isso acontece? Porque quando a separação entre os músculos passa dessa marca e a linha alba fica mais larga e frouxa, a gente já não está mais falando de uma variação normal do corpo. Isso passa a ser um problema estrutural real que acaba enfraquecendo toda a sustentação do abdômen. E é exatamente por causa dessa falha na sustentação que a gente fala de saúde e não só de estética. É claro que existe aquele abolamento abdominal visível, aquela proeminência que não some. Mas isso é só a ponta do iceberg. Pessoas lidando com essa condição reclamam muito, mas muito mesmo, de dor lombar crônica. Rola uma fraqueza gigante no core, sabe? Além de problemas super desconfortáveis como disfunção do assoalho pélvico e uma dificuldade enorme na hora de fazer exercícios físicos comuns. Então, é fundamental validar esses sintomas. Não é frescura de jeito nenhum, é um problema funcional sério que afeta demais a rotina. E para complicar um pouquinho mais, é muito comum que as hérnias ventrais peguem carona com a diástase. Mas o que é uma hérnia, afinal? Basicamente, é quando tecidos internos encontram um ponto fraco, uma brechinha e empurram a parede do abdômen para fora. E elas aparecem de várias formas. Tem a hérnia umbilical, que é super clássica depois de uma gravidez. Tem a epigástrica, que fica ali no meio, acima do umbigo, e muitas vezes anda de mãos dadas com a diástase. E tem também as incisionais, que aparecem onde já teve algum corte de uma cirurgia antiga. Isso acontece em até 10% desses cortes, para você ter uma ideia. E os sintomas não brincam em serviço. Vai desde dor ao menor esforço até a sensação de peso e náusea. O recado médico aqui é bem direto. Se não tratar, a tendência é só piorar com o tempo. O que nos leva à nossa seção 2. Quando a cirurgia é necessária? Como a gente identifica o momento certo para uma intervenção médica? O grande X da questão aqui é medir a gravidade do cenário. Para afastamentos pequenos, o tratamento conservador resolve super bem. Fisioterapia, correção da postura, manter o peso ideal, tudo isso é ótimo. Mas a luz amarela acende, ou melhor, a indicação cirúrgica entra em cena quando aquele espaço ultrapassa os 2,5 centímetros e vem acompanhado de dor persistente. Ou então, quando a fisioterapia simplesmente não dá conta do recado. E é super importante notar o seguinte: se existe qualquer risco de encarceramento da hérnia, que é quando aquele tecido que saiu fica preso e não volta mais, aí a gente está falando de uma verdadeira emergência cirúrgica. É nessa hora que a medicina precisa agir para devolver a qualidade de vida. E é justamente aí que entramos na seção 3, a vantagem da cirurgia robótica, a precisão da alta tecnologia no reparo do abdômen. Para quem imagina coisas de ficção científica, a definição de cirurgia robótica no mundo real é a evolução máxima da cirurgia minimamente invasiva. A gente pode esquecer completamente aqueles cortes gigantes e dolorosos do passado. Hoje, o acesso é feito por furinhos muito pequenos, de meio a 1 centímetro no máximo. E o visual é outra história. As câmeras são de alta definição em 3 dimensões e dão um zoom de 10 vezes. É como se um nervo minúsculo aparecesse do tamanho de um cabo de força na tela do médico. A precisão é simplesmente surreal. E tem uma frase muito emblemática que define bem isso. O robô não age sozinho, ele é uma extensão das mãos do cirurgião. E o motivo dessa frase ser importante é simples. Quando a gente fala robô, muita gente já pensa numa máquina operando sozinha, no modo automático, o que dá um certo frio na barriga, não é verdade? Mas a realidade é totalmente oposta. O robô é, na verdade, uma ferramenta ultra tecnológica que só obedece aos comandos. Quem está no controle absoluto, o tempo todo, em cada milímetro do movimento, é o cirurgião.
O robô é de fato apenas uma extensão superpoderosa das mãos humanas. E os benefícios dessa dobradinha homem e máquina são incríveis. Primeiro, o sistema filtra qualquer tremor natural da mão humana, por menor que seja. O resultado é um movimento limpo, perfeito. E os braços robóticos têm 7 graus de liberdade de movimento. Para dar uma ideia do que isso significa, eles conseguem girar e chegar em ângulos que o punho de nenhum ser humano no mundo conseguiria alcançar. E o que isso traz de bom no final das contas? Muito menos trauma para o corpo, menos dor no pós-operatório, uma volta bem mais rápida para a rotina e, claro, os riscos de sangramento ou infecção caem drasticamente. É um verdadeiro salto de qualidade. Muito bem, vamos para a seção 4, o passo a passo cirúrgico. O que rola de verdade lá dentro da sala de cirurgia? Para tirar qualquer mistério, o processo todo flui em 4 fases super seguras e bem definidas. A fase 1 é o pré-operatório, que é aquele padrãozinho, um jejum de 8 horas e uma avaliação clínica completa. Na fase 2, entra a anestesia geral. É uma sedação completa, ou seja, zero desconforto. A pessoa não sente absolutamente nada. Aí vem a fase 3, a cirurgia em si, que costuma durar entre 1 e 3 horas, com toda aquela visão 3D e suturas ultra precisas dos músculos, incluindo a colocação de uma tela de reforço se for o caso. E a fase 4 é a que mais surpreende. Depois de só 1 a 2 horinhas de observação na sala de recuperação, a pessoa já vai para o quarto. E por incrível que pareça, na grande maioria das vezes, a alta acontece no dia seguinte ou até no mesmo dia. Chegamos então na seção 5, a jornada de recuperação, um verdadeiro roteiro para retomar a vida normal. A parte boa é que essa volta à rotina é bem previsível e animadora. Logo ali no dia 0 ou dia 1, que é o momento da alta, já existe um mega incentivo para levantar e dar os primeiros passos, tudo com uma dor super leve a moderada. Nas 2 primeiras semanas é aquele repouso relativo. Dá para fazer caminadas curtas, mas nada de pegar no volante. Entre a 4ª e a 6ª semana, o trabalho de escritório já está liberado e a fisioterapia costuma entrar em cena. E, finalmente, para a galera que curte um esporte, entre o 2º e o 3º mês, o caminho costuma estar totalmente livre para voltar aos exercícios físicos pesados. É uma evolução super segura. Vamos fechar então com a nossa seção 6, resultados e dúvidas frequentes. As taxas de sucesso e o que realmente dá para esperar de tudo isso. Vejam que número espetacular! A taxa de sucesso para correção da diástase com essa tecnologia passa dos 95%. Não é à toa que é considerado um procedimento tão avançado. Isso dá uma baita tranquilidade de que o problema estrutural mecânico do abdômen vai ser resolvido com uma eficácia enorme. E se a taxa de sucesso já é ótima, a durabilidade é melhor ainda. Quando se usa tela de reforço na cirurgia, as chances de o problema voltar no futuro, o que a gente chama de recidiva, despencam para menos de 1%. É menos de 1%. Isso quer dizer que não estamos falando de um reparo temporário. Estamos falando de uma solução desenhada para ser definitiva. Mas aí sempre bate aquela dúvida super compreensível. Colocar uma tela de reforço e deixar lá dentro do corpo é seguro mesmo? A resposta da medicina é um gigantesco sim. Os materiais utilizados nessas telas cirúrgicas hoje em dia são extremamente biocompatíveis. Eles passam por testes muito rigorosos e são usados no mundo inteiro sem problemas, porque o organismo, com o passar do tempo, integra perfeitamente esse material aos nossos próprios tecidos naturais. Outra pergunta que não quer calar. Depois de passar por essa cirurgia robótica toda, ainda é possível engravidar? A resposta é clara. Com certeza absoluta. O planejamento familiar continua normalmente. Só existe uma regra no protocolo médico. É preciso aguardar no mínimo 12 meses após o procedimento. Esse tempo de 1 ano é fundamental para dar garantia de que o reparo no abdômen está super forte e consolidado antes do corpo passar por todas as mudanças de uma nova gestação. Chegando ao fim dessa nossa explicação, fica evidente como a cirurgia robótica pegou um problema estrutural doloroso e complexo e transformou em um procedimento ultra preciso e seguro. É a tecnologia jogando totalmente a favor da nossa qualidade de vida. E aí fica aquela reflexão importante para fecharmos. Se a medicina moderna já nos oferece caminhos tão avançados para acabar com dores crônicas e limitações físicas, não seria o momento de buscar essa liberdade e voltar a ter uma vida completamente ativa? Vale muito a pena conversar com um especialista como o Dr. Daniel Ortiz para avaliar o melhor caminho. Muito obrigado por acompanhar este conteúdo conosco e a gente se encontra na próxima.